Nesta segunda aula vamos falar sobre a noção, uma noção mais generalizada sobre ângulos. Primeiro vamos utilizar duas unidades de medida para medir os ângulos. Vamos medir em graus e vamos medir em radianos. Graus é aquilo que vocês já estão habituados desde que começaram a falar em ângulos. Radianos é outra forma de medir um certo ângulo. Por exemplo, se pensarmos, nós em Portugal utilizamos mais o quilómetro para medir longas distâncias, enquanto nos Estados Unidos utilizam a milha. Portanto, e há uma maneira muito fácil de passar de milhas para quilómetros e de quilómetros para milhas utilizando uma regra 3 simples, não é? Convertendo com uma regra 3 simples. É o mesmo que se passa com graus e com radianos, e a regra 3 simples é esta: π é igual a 180 graus. Portanto, 180 está para π. E depois, a partir daqui, se quisessem, por exemplo, saber quanto é que era 60 graus, x é igual a 60 vezes π a dividir por 180, cortam os zeros, 6 a dividir por 18 dá 1/3 e 60 dá π sobre 3. Olhem como está aqui. Está bem? Portanto, e facilmente se conseguem obter a maior parte dos ângulos que vocês quiserem, quer de graus para radianos, quer de radianos para graus. É simples. Tenho aqui uma tabela com os mais comuns. 0 graus é 0 radianos, o 180 cá está, que é aquele que eu utilizei na regra 3 simples, não tem necessariamente que ser este. 90 está para π sobre 2 radianos. Porquê? Porque é metade de 180. 270, com uma regra 3 simples, facilmente chegam aos 3 meios de π. E depois a volta completa, que são duas vezes o 180 graus, é 2π, e aqueles ângulos que costumam surgir no primeiro quadrante, os ângulos principais do primeiro quadrante, que são o 30, o 45 e o 60. 30 é o π sobre 6, 45 é o π sobre 4 e o 60 é o π sobre 3. Eu até, para ajudar a decorar estes valores, não é que eu gosto de decorar, mas assim sai mais rápido, eu penso assim: o 30 e o 60 trocam os números. Portanto, o 30 fica com o π sobre 6 e o 60 é que fica com o π sobre 3. E o 45 fica com o primeiro número. Ou então também podemos pensar 45 é metade de 90 graus. Tá? E há uma maneira também bastante rápida, por exemplo, de passar de radianos para graus. Por exemplo, este 7π sobre 6, eu posso chegar aqui e trocar este π por 180. E fica 7 vezes 180 dividido por 6. Isto dá 210 graus se vocês fizerem a conta na calculadora. Portanto, nem é preciso, de radianos para graus, andar com grandes regras 3 simples. Troquem o π por 180, se ele estiver lá, claro. E está feito. É muito mais rápido. Nos graus, também se costuma falar numas medidas mais pequenas, uma subdivisão mais pequena dos graus, que é dividir em minutos e em segundos. Como é que isso se faz? Também através de regras 3 simples, e a noção é: 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. Por exemplo, imaginem que têm o ângulo 37,5 graus e querem escrever isto em graus, minutos e segundos. Então vou converter, isto vai ser 37 graus e mais não sei quantos minutos. Vamos ver como é que se converte esta parte decimal para minutos. 1 grau corresponde a 60 minutos, 0,5 graus corresponde a x, porque é o 0,5, só nos interessa a parte decimal, isto dá 30 minutos. Está bem? Portanto, dá 37 graus e 30 minutos. Se tivesse mais casas decimais, convertíamos também essas casas decimais em segundos. Neste caso, não era uma coisa um bocadinho mais direta. Todos os ângulos. Se eu fizer... portanto, agora pensando um bocadinho no círculo trigonométrico. Já agora vou começar já a introduzir aqui a noção de círculo trigonométrico. É um círculo centrado na origem de raio 1. Costumam-se marcar os ângulos no círculo trigonométrico partindo deste ponto aqui como sendo o ângulo de 0 graus ou 0 radianos, sendo este o sentido positivo e este o sentido negativo do ângulo. Se eu, por exemplo, pegar neste ânglozito alfa aqui e lhe somar 360 graus ou 2π, que é a mesma coisa, no fundo o ângulo vai cair praticamente no mesmo sítio. É óbvio que as amplitudes não vão ser as mesmas, mas a extremidade destes ângulos são iguais. Por isso é que eu digo aqui que se eu somar 2kπ ou 360 vezes k, dependendo se estamos em graus ou radianos, a um certo ângulo, a extremidade vai ser a mesma. Este k tem que ser o número inteiro. Este k representa o número de voltas que se estão a somar ou subtrair. Bom, outras questões que também costumam surgir nesta fase é o cálculo de arcos e de setores circulares. Por exemplo, imaginem que vocês vão comer uma pizza e que esta pizza tem, imaginem, 10 cm de raio e querem saber, por exemplo, imaginem que alguém corta uma fatia e que corta essa fatia em 90 graus.
ou até num ângulo mais esquisito. Estou a começar com um simples. Corta a fatia num quarto. E querem saber qual é que é a área da fatia que a pessoa vai comer. Uma das maneiras de fazer isto, vocês já devem ter pensado nisso, é pegar na área total do círculo, que é πr ao quadrado, e dividi-lo por 4. Mas imaginem que não era 90 graus e que era um ângulo diferente, que era 93 graus. Alterar aqui um bocadinho a coisa. Como é que isto se fazia? Pode-se fazer assim. Se eu considerar a volta completa, eu tenho a área completa do círculo, ou seja, π vezes 10 ao quadrado. Eu quero apenas saber qual é que é a área que lhe corresponde a 93 graus. Então faço uma regra 3 simples, que é no fundo o que está aqui representado nesta janela. Portanto, nesta tabela, nesta regra 3 simples. Quem diz áreas também pode falar em perímetros. A única diferença é que aqui aparece o 2πr. Imaginem que vocês agora estavam interessados em saber qual é que era o comprimento daquela parte da côdea, aquela parte exterior da fatia da pizza. Então aqui, em vez de πr ao quadrado, metiam 2π vezes 10. Tá, e conseguem facilmente. Isto há muitas aplicações, há uma data de exercícios com este tipo de cálculos. Estou a pensar, por exemplo, imaginem que vocês fazem uma viagem de carro de 5 km e que a roda do carro tem um certo centímetros de raio e vocês querem saber quantas voltas é que o carro deu. Isso pode-se resolver com uma regra 3 simples. Como? Uma volta corresponde ao perímetro todo da roda e depois querem saber quantas voltas é que terá que dar o carro, ou a roda do carro, para chegar aos 35 km. E vão ser surpreendidos, se pegarem então em valores reais, vão ver que são mesmo muitas voltas que uma roda de um carro dá na casa dos milhões, ou dos milhares, na casa dos milhares, para chegar aos 5 km. Mas façam a experiência, pensem na jante de um carro, e mais ou menos na medida dessa jante, e façam a regra 3 simples. Bom, agora sim, aprofundando um pouco mais as coisas no círculo trigonométrico, o círculo trigonométrico é aquilo que eu vos disse há pouco, um círculo centrado na origem de raio 1. Esse círculo permite definir aqui 4 quadrantes. Os quadrantes são medidos no sentido ao contrário do ponteiro do relógio, sendo este o primeiro quadrante e depois os outros saem nessa mesma direção, segundo, terceiro e quarto quadrante. O que é o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo em qualquer um destes quadrantes? Se eu marcar aqui um ângulo alfa, o seno é a altura deste triângulozito que aqui está. Portanto, no fundo, é a distância que vai desde o ponto de interseção do ângulo com o círculo trigonométrico até ao eixo do x. E, se eu quiser saber o cosseno, é a distância relativamente ao eixo dos y. Então, isto dá-me uma informação muito importante acerca do sinal do seno, do cosseno e da tangente. No primeiro quadrante, o x e o y são os dois positivos. Portanto, sendo o cosseno está relacionado com o x e o seno está relacionado com o y. A tangente é seno sobre o cosseno, é só dividi-los, está bem? A tangente é a divisão entre os dois. É tudo positivo no primeiro quadrante, sendo assim. No segundo quadrante, o que é que muda? O x já é negativo, já estamos na parte negativa do eixo do x, então o cosseno já é negativo. O que provoca com que a tangente também seja negativa. Mais por menos dá menos. No terceiro quadrante, o que é que acontece? O seno é negativo e o cosseno também é negativo, porque o x e o y têm sinais negativos. Logo, a tangente vai ser positiva, menos por menos dá mais. Já vamos falar depois um bocadinho também sobre a tangente. No quarto quadrante acontece a última situação, a última relação possível entre os sinais do seno e do cosseno. Neste caso, o y é que é negativo, o seno é negativo, e o x é positivo, o cosseno é positivo, e a tangente vai dar também negativa. Uma maneira de medir a tangente de um determinado ângulo será, por exemplo, imaginem que eu quero saber quanto é que é a tangente deste ângulo. Traço uma paralela ao eixo dos y, a passar aqui neste ponto. Já agora este ponto aqui é o ponto 1, 0. E prolongo o ângulo até encontrar esta reta. E esta distânciazita aqui vai ser a tangente, que lá está, no segundo quadrante, é negativa. Está bem? Prolonguem de forma a encontrar esta mesma reta vertical e conseguem saber qual é que é o valor da tangente. Falta ainda referir como é que funciona em termos de variação de sinal. E já agora também podemos falar um bocadinho sobre o que é que acontece ao seno e ao cosseno em termos de monotonia. Portanto, relativamente a alguns ângulos especiais, eu vou falar agora aqui do ângulo 0, do 90, do 180 e do 270, para começarmos já a ter uma noção destas medidas. O ângulo 0 graus não tem qualquer altura, ou seja, este ponto aqui é o ponto 1, 0, quer dizer que a altura é 0, ou seja, o seno é 0, e o comprimento, que é o x, vale 1, o cosseno é 1. A tangente, claro, 0 dividido por 1 é 0. O de 90 graus, o que é que vai acontecer?
O seno, a altura é que agora é 1, porque este é o ponto 0,1. E o cosseno é que é 0. A tangente não existe porquê? Porque 1 a dividir por 0 não se pode fazer. Existem ângulos onde a tangente não existe. Nomeadamente porque, por exemplo, se pensarem no prolongamento deste ângulo, este ângulo nunca vai encontrar aquela reta vertical, por mais que a gente o prolongue. E o 270 vai acontecer a mesma coisa. Mas já vamos ao 270. Vamos primeiro passar pelo 180 graus, que é π, recordo. O seno, este é o ponto menos 1, 0. Quer dizer que o y, que é o seno, é 0. E o cosseno vale menos 1, que é o valor do x. E finalmente o 270, ou o menos 90 graus, é a mesma coisa. No fundo, a extremidade é a mesma. Os valores do seno, do cosseno e da tangente são os mesmos. Atenção, os ângulos não são iguais, apenas têm a mesma extremidade. Saibam bem a diferença entre isto. O facto de eu somar mais voltas ou menos voltas, o ângulo fica diferente. No entanto, a extremidade, o sítio onde ele vai cair, é o mesmo, o que provoca com que o cosseno e a tangente sejam iguais. Tá? No último caso, este é o ponto 0, menos 1. Neste caso, o cosseno é que é 0 e o seno é menos 1 e a tangente, uma vez mais, não existe. Não, uma vez que já debitei aqui bastante matéria em tão pouco tempo, eu vou deixar-vos aqui assimilar isto. Treinem algumas perguntas de escolha múltipla sobre estes assuntos. Eu queria só referir aqui como é que funciona em termos de variação o seno, o cosseno e a tangente. Em termos, depois na próxima aula vamos falar sobre a redução ao primeiro quadrante, que tem muita coisa que se liga em termos de aplicações práticas. Bem, só para vermos aqui, por exemplo, o que acontece com o seno no início vale 0, depois vai subindo, vai aumentando, a altura vai aumentando e atinge aqui o seu máximo, que é 1. Depois volta a diminuir, para voltar a ser 0, diminui ainda mais, portanto, aqui o seno cresce, aqui decresce, e quando chega aqui que vale menos 1 tem o seu mínimo e volta a subir. O que acontece ao cosseno? O cosseno, que vale 1 no início, vai valer 0 aqui neste ponto no 90 graus. Então desce. O cosseno, no fundo, o comprimento vai diminuindo. Depois aqui, ela vale 0. Depois continua a diminuir, porque vai assumir valores cada vez mais negativos até chegar aqui ao menos 1. E depois, a partir daqui, está sempre a crescer no terceiro e no quarto quadrante. Portanto, se eu quiser fazer aqui uma tabela, eu provavelmente tenho aqui no resumo, senão já construo uma tabela sobre isso. Cá está. No primeiro quadrante, o seno cresce, o cosseno decresce. A tangente, depois nós vamos até ver isto na calculadora, é sempre crescente. O seno depois começa a decrescer no segundo e no terceiro quadrante e cresce no último, enquanto que o cosseno, que decresce nos primeiros, depois já cresce no terceiro e no quarto quadrante. Já se falou aqui um bocadinho de monotonia. Portanto, ficamos com estes conceitos. Provavelmente já terão aí material suficiente para resolver alguns exercícios sobre os ângulos, sobre a noção de ângulo e sinal. Então isto nas perguntas de escolha múltipla em testes é muito usual as pessoas explorarem estas propriedades em termos de sinais de seno, cosseno e tangente. Na próxima aula vamos falar de redução ao primeiro quadrante e exemplos de exercícios associados à redução ao primeiro quadrante. Tá? Fiquem bem.